Então, para falar sobre etarismo e ansiedade, Cris Barata! Só passar aqui, ó. Para quem me conhece, sabe que eu odeio tecnologia. Então, isso aqui é um problema na minha vida já. E, igualmente, para quem me conhece, sabe que eu estou extremamente nervosa, ansiosa, tensa, tudo que tem direito, mas que a gente tem que jogar, o time tem que entrar em campo e fazer acontecer. Então, se der errado, deu errado, está tudo certo. E se foi tudo bem, a gente vai aplaudir juntos no final. Eu vou aplaudir com vocês, vou estar muito feliz, obviamente, mas já passou a ansiedade daí. Então, eu estou ansiosa. E esse é o tema. E antes, eu queria pedir para acender a luz um instantinho, por favor. Eu quero saber quantas pessoas têm menos de 30 anos aqui na plateia. Ok. Quantas têm entre 30 e 40 anos? Ok. Quantos têm entre 40 e 50? E acima de 50? E acima de 60? Tá bom. Vamos lá. Para os que têm menos que 30, vocês... Ou para os menos... vamos até fazer diferente. Para quem tem menos de 50 anos, tenham certeza que, salvo uma tragédia acontecer, vocês vão chegar nos 50 a mais. Né? E vocês vão passar para os 60 a mais. E talvez 70 a mais, e talvez 80 a mais, e talvez cheguem no 100. Né? E nós vamos falar sobre exatamente o que significa fazer carreira, ter longevidade na carreira e ter autonomia de vida. É disso que a gente vai falar aqui. Então, deixa eu falar, para quem não me conhece, né, assim, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou gestora, sou empresária, já quebrei, já tive muito sucesso. Minha formação foi na área de tecnologia da informação e, nos 47 anos, eu chutei o balde de uma posição que eu estava de CEO, de empresária, de presidente de uma empresa, ganhando muito bem, né? Né? Não tendo problemas, sendo na minha zona de conforto financeira. E eu chutei o balde disso e tive o meu primeiro choque de realidade com a idade. Aos 47 anos, eu fui considerada no mercado como velha. E, no início, eu achava meio louco isso, né? Vocês imaginam, eu estou no auge da minha carreira, eu estava me sentindo super bem, estava tranquila com o meu conhecimento, com o meu know-how, com a minha entrega. E, na verdade, eu não passava pela porta. Ninguém me dava nem resposta. Né? Cada vez que eu buscava uma posição no mercado, nem resposta eu tinha, porque eu não passava pelo currículo por conta da idade. E aí eu pensei assim, será que eu vou ter que mentir a minha idade para conseguir entrar? Né? Vou ter que ficar quietinha, tirar a minha idade, tirar o ano do meu currículo, do meu nascimento? Ou eu vou ter que encarar isso de frente e entender esse mercado? E foi aí que, na busca, eu comecei a brigar com o mercado, obviamente, insatisfeita com tudo que estava me acontecendo. E eu faço uma grande transformação na minha carreira e mudo da área de tecnologia da informação para a área humanas. Porque eu comecei a perceber, e aqui falamos tanto em percepção, né? Eu comecei a perceber que não era só eu que estava nesse caminho, que tinha muito mais pessoas e que, portanto, isso se tornou uma oportunidade. Essa oportunidade foi a empresa que eu tenho hoje, né, onde eu vou auxiliar em carreira, eu vou auxiliar em longevidade, eu vou auxiliar a lidar com essa autonomia de vida. E aí, falamos também muito aqui sobre propósito, né? Sobre qual é o teu propósito. Eu não levantei a mão aquela hora, né, qual era o meu propósito, mas eu encontrei 3 palavras que realmente me traduzem, que são orientar, e essa é a minha empresa hoje, de orientação, inspiração, eu gosto de inspirar as pessoas, eu gosto de perceber as pessoas evoluindo, as pessoas crescendo, as pessoas se tornando,
né? Tudo aquilo que elas querem ser. E eu conecto pessoas. Eu adoro conectar pessoas. Eu adoro fazer com que os negócios aconteçam a partir da conexão, porque, simples, eu estou ajudando as pessoas a crescerem. E é isso. Essa sou eu, em breves palavras, né? E agora eu vou pedir para vocês o seguinte: apertem o stop da ansiedade profissional. Percebam que essa ansiedade, ela se dá de várias maneiras profissional. Ela se dá de eu estar no emprego ruim, de eu estar chegando perto de uma aposentadoria e não saber qual é o meu próximo passo, de eu não estar conseguindo subir na minha carreira dentro da empresa, de eu não estar conquistando novos espaços, porque eu não estou bem do salário, porque eu não estou bem com minha remuneração. Então, esse stop, toda essa história, é que vai gerando uma ansiedade profissional. E óbvio que para quem está 50 a mais, a ansiedade é crescente, né? Principalmente quando eu preciso ir para o mercado e me recolocar. Então, vamos lá, vamos dar um stop nisso agora, tá? E vamos pensar em autonomia profissional, em termos condições de dar continuidade na nossa carreira, tá? Sem que ela tenha que parar nos 50, na aposentadoria, no nascimento de um filho, né? Que a gente possa ter essa autonomia profissional. E aí eu perguntei para vocês qual era a idade que cada um tinha aqui, como é que estava essa nossa plateia linda, né? Certo? Mas eu quero perguntar para vocês uma outra coisa. Quem se sente com a idade cronológica que tem? Quem diz assim, olha, eu tenho 58 anos e eu me sinto com 58 anos? Quem sente que tem mais do que a sua idade cronológica? Quem se sente que tem menos que a sua idade cronológica? Uau! Então, eu vou falar de carro. Esse carro é nosso. É um carro de 3 gerações. A ideia era bater essa foto comigo dentro, para aparecer aqui hoje. Mas o carro estragou, o carro foi para a oficina. Eu não consegui fazer a tal da foto. Uma foto legal para estar aqui hoje. Então, veio a foto sem eu estar dentro dela. Mas, esse é um ponto. Depois de uma determinada idade, nós somos igual ao Fusca, né? O que vale é o estado de conservação e, principalmente, e não unicamente, a conservação mental. Mas é a conservação física, a saúde física, né? Senão nós vamos ter uma série de outros problemas, né? Está aqui as minhas nutricionistas queridas, né? O cardiologista, né? A minha angiologista que está aqui, né? Ó, não tem jeito. Se a gente não se cuidar fisicamente, a gente vai ter problema. Se a gente não se cuidar mentalmente, a gente vai ter problema, certo? Então, e não é o ano de fabricação. Se nós começarmos a fazer essas atitudes desde os nossos 20 anos, certo? Nós vamos chegar lá com muito mais qualidade, que nem o Fusquinha está chegando aí, ó, tem 58 anos. E aí, isso significa que a gente tem que ter consciência da nossa jornada, consciência dos nossos movimentos, né? Esta consciência é que vai definir a nossa maturidade. Este filme, ela é muito interessante, porque é a dona do amanhã, como é que é? Dona da história, tá? Esse filme, ele fala exatamente, ele dá a personagem em 2 tempos, o filme passa em 2 tempos, e diz que tudo que ela faz durante um determinado tempo vai acontecer, vai junto com ela na jornada, na caminhada, né? Vale a pena, é um filme antigo, mas vale a pena para entender bem isso. E a pergunta que eu faço aqui para vocês são donos da história de vocês? Vocês conhecem as histórias de vocês? Ou se a gente for perguntar, cada um vai falar apenas o seu currículo, né? Estudei em tal lugar, tenho tantos filhos. O que exatamente acontece aqui? O que houve? Deu. Então, quantos anos eu tenho? Já fizemos isso. Já fizemos de 2 maneiras. A idade cronológica e a idade mental, certo? Aí, adoro essa frase do Saramago.
tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que eu quero e sinto. Essa foto aí sou eu me jogando de paraquedas, né? Passei uma vida inteira com os meus filhos dizendo que eles não deveriam fazer esportes radicais. Morria de medo de esporte radical. Tá louco? Vocês vão se matar. Tal. E eu tinha que dar um presente de 18 anos para o meu filho. O que se dá para um filho de 18 anos? E eu estou com 52 naquele momento. Eu disse, vamos lá. Eu vou pular de paraquedas contigo. E lá fomos nós, escondidos de todo mundo, porque se eu fosse falar que eu ia me jogar de paraquedas para o meu marido, para minha irmã, para minha outra filha, ia dar uma confusão sem tamanho. Então fomos escondidos, eu e ele. E ele se jogou primeiro do avião. Quando aquele avião começou a subir, e que o cara disse que nós estávamos a 12 mil pés, e que nós íamos ter que subir mais 12, eu quase infartei, sabe? Quase infartei naquele momento. Disse, mas vamos, né? Já estou aqui, não tem mais escapatória. E ele foi primeiro, ele se jogou. Quando ele se jogou, ele levantou e foi para a porta, e que eu vi que ele ia mesmo, eu disse assim, agora não tem mais escapatória. Vamos junto, porque se acontecer alguma coisa com ele, acontece comigo também, está tudo certo. E lá foi ele. E lá fui eu também. Ele chegou no solo antes que eu, e ele jurava que eu não tinha ido. Quando ele me viu caindo, e eu fiquei tão feliz, que eu esqueci de levantar a perna. Para quem já pulou de paraquedas, sabe o estrago que foi. Eu caí com tudo no chão, fiquei 2 anos tendo que tratar no meu cóccix, né? Mas valeu cada segundo e eu voltaria a me jogar novamente. Então, perder o medo é se jogar. Perder o medo é entrar em campo. Na plateia, aplaudindo, lá no campo de futebol, aplaudindo, não vai fazer vocês, nenhum de nós, né, tratar o medo, tratar a ansiedade. A ansiedade, a gente tem que entrar de cabeça. Tivemos depoimentos aqui sobre isso. Tem que encarar. Tem que encarar. E isso tudo que a gente está falando aqui é etarismo. É um nome novo, aí que começou a aparecer faz uns 2 anos, talvez, mais na mídia, 1 ano, 2 anos na mídia, né? Mas é um nome que fala de um preconceito muito antigo, que é o preconceito da idade. Que é a discriminação da idade, é não trazer para o mercado de trabalho uma pessoa porque ela tem 50 anos mais. É não convidar numa festa ou ir para uma balada porque ela tem 50 anos mais. Isso é discriminação. E a discriminação não é nos 50 a mais, não. É nos 30 a mais, é nos 20 a mais, é nos 18, é no primeiro emprego. É no primeiro emprego. Os currículos... a Paty pode falar, né? Os currículos que estão pedindo hoje, né, são de super-heróis. Para um cara que tem 18, 19 anos, 20 anos. Não tem como contratar um estagiário com o currículo que é pedido. Né? E aí a pessoa se forma e ela não tem essa capacidade, não tem. Ela precisa dessa experiência. Ela precisa da experiência do estagiário. Ela precisa da experiência do primeiro emprego. E não tem. Não tem porque estão pedindo pessoas extremamente fera. Currículos de diretor estão pedindo para estagiário. Currículo de diretor estão pedindo para primeiro emprego. Então, isso é a idade cronológica. Né? Então, detalhe, né? O que eu estou tentando frisar aqui. Etarismo ocorre mais com as pessoas mais velhas, mas ela ocorre em qualquer momento. E nós fazemos o nosso autoetarismo. Por exemplo... Eu não posso aprender, porque eu não posso mexer com tecnologia, eu já estou muito velha para aprender coisa nova. Quantos de vocês já falaram essa frase? Quantos de vocês já falaram, eu não posso aprender? Não adianta mais eu ler, porque eu já estou muito velha. Não adianta mais eu fazer um curso, porque eu estou muito velho. Né? Então, é isso. Isso é o autoetarismo. E aí, não é uma questão de idade, é uma questão de atitude. Está aqui. A Isaac Apfel, com 101 anos, ou 102 agora, eu acho que ela acabou de completar 102 anos, né? Atuante
modelo, né, de uma vida inteira fazendo moda, fazendo diferença, tá? E ela não parou. E ela está aí firme. Isso é questão de atitude. A realidade das pessoas com mais de 50 anos. Vamos lá. Filhos em idade escolar. Mudou, né? Mudou. Há anos atrás, uma pessoa de 50 anos, os filhos já estavam se formando, já estavam virando avô. Hoje, pessoas de 50 anos estão tendo seus primeiros filhos. Ou estão com filhos de 5 anos, por aí. Né? E aí, o que vai acontecer? Tem pelo menos mais 15 anos ou mais 10 anos pela frente para fazer a educação acontecer. Para dar subsistência para a educação dos filhos, e os filhos, tudo que o custo que os filhos trazem. Mais despesas com saúde. Né? Fez 50 a mais, a gente começa a ter que ter necessidades aí, né? De tomar algum remedinho aqui, de ter que fazer mais academia, de ter que ter acompanhamento de uma nutricionista, e tudo que tem direito se a gente não aprendeu cedo. Ok? A gente vai gastar mais com saúde, com remédios e etc. Né? Vai ter a transição de carreira, não tem jeito. Se aposentou, tem empresas que aposentado não vai fazer, vai ter que trocar de carreira. Certo? Já ficou muito velho, o salário está muito alto, a empresa vai trocar para botar uma pessoa mais nova, para substituir. E tem vários casos. Ou seja, vai existir transição de carreira. E mesmo para os profissionais autônomos, determinadas profissões com 50 a mais, tá? O mercado começa a excluir. Já está muito velho para me atender. Né? E desemprego. Obviamente que se eu estou trabalhando numa empresa, eu vou ter desemprego. Ou porque fui mandado embora, ou porque teve uma crise de pandemia, ou porque, sei lá, qualquer motivo, eu posso ficar desempregado por causa dos 50 a mais. E aí, ou ainda, né, no profissional autônomo, daqui a pouco já está cansado, daqui a pouco já tem filhos, se não for o caso do primeiro item, os filhos vão... já está começando a ficar cansado e quer trocar, ou os filhos vão entrar, já vai ter um processo de sucessão. Enfim, por fim, né, o que a gente tem é uma insatisfação profissional com tudo isso. Né? A gente chega lá com 50 anos, estou de saco cheio com essa rotina de fazer isso todo dia, estou querendo chutar o balde. Detalhe, eu chutei o balde e foi o ponto principal do início da minha carreira, da minha profissão, da minha nova profissão. Que é, não chute o balde. Planeje a sua nova carreira antes de chutar o balde. Dói menos. E a falta de perspectiva? Tá, e se eu chutar o balde, eu vou fazer o quê? E se eu não chutar o balde, eu vou fazer o quê? Né? É a falta de perspectiva do que fazer. Então, óbvio que esse cenário vai nos dar medo do futuro, vai nos dar insegurança, vai nos dar depressão e vai nos dar ansiedade. E a gente já viu, todas as palestras anteriores, o que a ansiedade gera. Então, tem um ponto importante aqui que eu gosto muito, que é falar da teoria dos setênios. A teoria de setênios fala que nós temos 3 ciclos de vida, o cronológico, o biológico e o cerebral, e eles andam bem juntos. De 0 a 21 anos, nós estamos no mundo para aprender, em fase de aprendizado. A gente começa a andar, a gente começa a falar, a gente tem os primeiros amigos, a gente tem a primeira escola, a primeira faculdade, o primeiro beijo, o primeiro namorado, né? É do 0 aos 21 anos. Nós estamos aqui para aprender como é que o mundo funciona. No primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, a gente está dentro de um ciclo familiar controlado, de muito amor. No segundo setênio, né, de 8 a 15 anos, a gente começa a conhecer que existe mundo fora da casa da gente. A gente começa a conhecer e perceber as famílias dos amigos, a ter amigos, a perceber o movimento da escola, a perceber que tem 40 pessoas na sala de aula, 30, 40 pessoas na sala de aula, que têm vidas diferentes da nossa. Que a realidade, que os valores, que a conversa é diferente da que eu tenho dentro de casa. E aí eu vou dos 16 aos 21, 23, mais ou menos, tá? Numa outra situação que é, eu começo a entender que eu já sei muita coisa, né? Nossa, eu já sou poderoso, eu já sei bastante coisa. Então, o que eu vou fazer?
eu quero ganhar o mundo. E eu começo a me preparar para ganhar o mundo. Eu quero liberdade. Eu quero liberdade. Eu posso. Eu não dependo mais de ninguém. Eu não dependo mais de pai e mãe me levando de mão dada para algum lugar. Eu já estou querendo dirigir. Eu já estou querendo fazer o que eu quero. Eu posso. E por que eu estou nessa fase? Porque na próxima fase, que vai até os 42 anos, eu vou ocupar o meu espaço no mundo. Eu quero ter. Eu quero ter filho, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter casamento, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa posição. Todos nós somos iguais. Iguais, não muda nada. Né? Os nossos hormônios já se assentaram, a gente está pronto, a gente já sabe como é que a vida é, a gente já sabe como o nosso corpo é, está tudo certo. E a gente é poderoso, a gente se sente assim. E aí, dos 43 em diante, dos 45, essas idades aí mudam um pouco aí nos setênios, tá? E inclusive pelos aspectos que cada um vai ter na sua vida, a partir dos 43, 45 anos, né, a gente volta a ser adolescente. Eu adoro dizer que eu ainda estou nessa fase. Né? Eu sou adolescente madura. O que eu ganhei? O poder do não. Não faço mais isso. Não adianta me convidar que eu não vou mais fazer isso. É o poder do não. Não quero mais. Eu já sei um monte de coisa e eu não quero um monte de coisa mais na minha vida. Eu começo a mudar, eu começo a tirar as coisas da minha vida. Né? Eu começo a devolver para o mundo, eu não quero mais só ter. Eu começo a questionar quem eu sou. É aqui nesta fase que eu começo a perguntar o que significa as emoções que eu tenho. O que significa os sentimentos? Quem realmente eu sou? O que realmente é meu e que eu estou entregando para o mundo? Então, eu volto num período de educação. Eu preciso experimentar quem eu sou. Entender e falar da minha própria fala e não a fala do mundo. Não a fala da empresa, não a fala dos amigos. Mas a minha fala, a minha verdade. Tudo isso para que eu vá para a próxima etapa, a partir de 63 anos, que é ser sábio. É quando eu aprendo a silenciar. Né? Para quem tem a oportunidade de ter avós, é a hora que os avós falam muito pouquinho, mas falam tudo. Falam poucas palavras, mas falam tudo. Né? É a hora em que a gente reconhece, a gente pode até nem entender direito, mas aquela frase que aquela pessoa deu foi o suficiente para que eu tome determinadas decisões na minha história. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade, eu já tenho alguns setênios de experiência, de vivências. E estas vivências é que me dão as condições de conversar, de falar. E não interessa se eu tenho a melhor educação do mundo. Não é isso. Se eu tenho todo o dinheiro do mundo, não é isto. É a quantidade de experiências, é aquilo que move a gente. Né? Que está aqui no nosso interior, que nos construiu. E aí, isso é que nos dá autonomia e longevidade de carreira. Então, né, Platão dizia, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, movimentem-se. Né? Busquem dentro de vocês essa quantidade de experiências que vocês tiveram e aprendam com elas. Aprendizado é diferente de experiência. Aprendizado é a experiência vivida e ressignificada, compreendida. Pensa nisso. Olha só agora, vamos falar um pouco de oportunidades de carreira. A cada 21 segundos, um brasileiro completa 50 anos. Esse dado sempre é muito alarmante para mim. Cada vez que eu penso nisso, né, é uma coisa extremamente alarmante e de muita oportunidade. Nós, 50 a mais, somos a prata que vale ouro. Olhem estes números e prestem atenção que é em 2030. 2030 é um setênio, é 7 anos. Em 7 anos, o Brasil vai ser o 5º país com mais idosos do mundo. Nós vamos ter 1,4 bilhões de pessoas com 60 a mais. Nós vamos ter um faturamento na ordem de 15 trilhões. E no Brasil, nós vamos formar um grupo de 17%, sendo que desses 17%, 5% vão ter muito dinheiro.
Então, eu gosto muito dessa frase do Leonardo da Vinci e de quem é Leonardo da Vinci, né? Primeiro, a vida bem preenchida torna-se longa. Leonardo da Vinci tinha 67 anos quando faleceu. Observem a quantidade de carreiras que ele teve. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta. Pode ter coisas que foram paralelas. Com certeza ele teve ansiedade. Cada vez que ele começou uma coisa nova, ele teve que se experimentar. E ele não parou. Oi? A gente acha que a gente vai ter uma única carreira nessa vida? Quantas carreiras vocês já tiveram? Pai, mãe, filha, tudo é carreira. Tudo é parte desse conjunto de vivências. A criança que a gente acabou de acordar e pegar na mão, ela já começou com a sua carreira. Ela já tinha um olhar do que ela gostava. Ela já sabia que tinha coisas que eram natas, eram habilidades natas. Cadê essa habilidade nata? Quem daqui consegue reconhecer uma habilidade nata? Aquilo que veio lá da criança. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre gostei de pintar. Eu sempre gostei de conversar. Eu sempre gostei de contar piada. Nossa, eu não mesmo. Sem chance. E aí vem que a gente tem que ter e tem que construir um ciclo de abundância. A abundância faz parte da nossa vida. Nós não viemos para esse mundo para ter ansiedade. Nós não viemos para este mundo para sofrer. Mas as adversidades acontecem. Faz parte da vida ter problema. Faz parte da vida ter altos e baixos. Mas a gente pode trabalhar a abundância mesmo nos ciclos mais problemáticos. O que é abundância? Abundância é tempo. Todos nós temos 24 horas. Todos nós temos 24 horas, é isso. Não tem mais tempo, nem menos tempo para ninguém. O que tu faz com teus 24 horas a diferença é o que tu faz nos teus 24 horas e o que eu faço. Todo mundo constrói relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamento com colegas, relacionamento profissionais, né? E relacionamento faz parte. Quanto mais relacionamento, mais oportunidade eu tenho de construção. Saúde, meu Deus, saúde. Saúde é tudo. Sem saúde, não adianta todo o resto. Sem saúde, o meu próximo passo, todo mundo já sabe qual é. Então, vamos cuidar da saúde. Recursos não é dinheiro. Recursos é dinheiro e conhecimento. Recursos é aquilo que eu consegui construir e entender e compreender ao longo da minha vivência. Isto é recurso. E consciência. Porque se eu não tiver consciência, eu vou ter problema. Né? A gente está falando o tempo inteiro aqui. A consciência é saber quem eu sou, como eu ajo, o que me faz bem, qual a comida que não me faz bem, o que eu não gosto, qual a cor que eu não gosto. Isso é consciência. E aí, eu estou pegando o gancho das 3 pilares do Rui. E agora, os 3 pilares do Rui para gerar liberdade na sua carreira, transformando maturidade, a sua maturidade, na sua aliada. Primeiro, aceite, honre a sua história, reconheça, busque a sua história. Vai lá naquela criança que o Rui pediu agora para a gente pegar na mão e trazer junto, vai lá e busca quem é essa criança. E vai fazendo setênio a setênio, tá? E vai reconhecendo esta sua história. Orgulhe-se, celebre o que você já conquistou. Celebre este momento, celebre você estar aqui. Celebre cada minuto da sua vida e desapegue-se das suas certezas. Não cabe mais certeza. O mundo muda a cada minuto. E quando a gente não olha para isso, o mundo vai fazer pela gente. Queira fazer isto. Queira, ninguém muda ninguém quando a gente não quer. É isso, né? Amplie isso, busque essa ajuda e haja. Descobriu isso? Está aí. Atitude e discurso, ganhamos o poder de transformar o nosso futuro. Em síntese, o que a gente não faz pela vida, a gente faz pela gente.
Eu adoro essa frase. Eu acho ela super impactante. Mesmo que tu não haja nada, mesmo que tu queira controlar o teu espaço, a vida vai te mostrar caminhos. O meu processo, nessa reconstrução, eu acabei criando uma metodologia, estava até conversando no almoço sobre isso, foi uma briga para eu entender que eu tinha um método, metodologia, tudo isso, eu me brigava com essa história. Mas, de qualquer maneira, eu criei o Néctar, que é para ter autonomia e longevidade na carreira. E ele é baseado no que a gente falou nos 3 pilares. Ressignifique a sua história, entenda a sua história, busque a sua história, entenda todos os teus aprendizados, aprenda sempre, porque a vida não acabou. Gente, a vida só acaba quando a gente morre. Simples assim. Enquanto eu estou vivo, eu estou vivendo. E se eu estou vivendo, eu estou aprendendo. Eu tenho que aprender. Conecte-se com quem está do lado, descubra o que cada um faz, busque outras pessoas, vai no cafezinho. Eu sou uma pessoa que não gosta de vender. Olha só que maluco, não gosto de vender. Cada vez que eu vou no cafezinho, ou que eu vejo essa plateia, eu digo assim, quantas pessoas eu tenho que conhecer hoje? Não necessariamente para vender, mas para me conectar. Porque eu posso estar comprando algo dessa pessoa que ela tem de importante e que eu posso estar precisando. A venda é um ato de troca. Eu tenho que trocar. Compartilhe. Nossa, a gente foi educado assim, quer ver? Não conta para a pessoa do lado a tua ideia. Porque se tu contar a tua ideia, vão roubar a tua ideia. Certo? É assim que a gente é educado. Olha, energia ruim, hein? Não conta nada. É mal olhado. E aí a gente aprende a não compartilhar. E quem não compartilha não consegue ajuda. A gente precisa compartilhar para conseguir ajuda. E vivencie, viva. Viva. É vida. Então, meu convite é: vocês estão prontos para dar o play? É atitude. Basta dar o play. E o meu play é: eu estou no café, estou disposta para o café, estou pronta para escutar, para descobrir a sua próxima carreira. Para descobrir como você pode. O que a tua história te ensinou e para onde que tu pode ir. Você consegue empreender? Você consegue ir para uma função maior dentro da empresa? Só depende de você.